minuto, passo a palavra ao Dr. Cláudio Gastal. Ele representa a presidência executiva do Movimento Brasil Competitivo. Ministro Vital do Rego, primeiro, obrigado pelo convite. Caro Daniel, caro Gleison, parceiros de estrada, aí, eu me sinto muito confortável de estar aqui, porque de um pouco do comprometimento que o MBC tem com tudo que está avançando no governo, até pela sua causa, pela sua missão, estar junto ao governo, auxiliando nessa questão da desburocratização. Eu vi que acabaram mergulhando um pouco mais para a árvore, eu queria voltar um pouco mais para a floresta da questão do processo de desburocratização, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que ser muito consciente, burocracia é que nem colesterol, né? Tem o bom e tem o ruim, né? Certo? O nosso problema é que o ruim está cada vez maior. E também a própria burocracia não é algo exclusivo do setor público, né? Se nós formos ver no setor privado, no terceiro setor, em entidades e órgãos internacionais, assim por diante, a burocracia também é algo que muitas vezes deixa a desejar. No entanto, claro que quando a gente fala o Movimento Brasil Competitivo, e porque o MBC, nesses 20 anos de história, trabalha muito essa questão da gestão, da governança, e que, de alguma maneira, desdobra na questão de desburocratização e digitalização, é por uma conta simples, né? O PIB brasileiro está 60% do setor privado, 40% do setor público, que é impostos mais juros. Esses 40% eles têm que ter efetividade para a gente poder ter uma competitividade num nível adequado. E nós sempre focamos nesses 40%, ou seja, como auxiliar o setor público brasileiro em todas as suas esferas em melhorar a sua gestão. E nós chegamos à conclusão, nesses 20 anos, que é fundamental a gestão, porém a condição necessária, porém não suficiente, porque nós temos duas questões de fundo que devem ser enfrentadas e uma de momento e de futuro. Uma é a própria desburocratização e esse processo de geração de leis, normas que nós temos no Brasil, que é extremamente disfuncional. Outra questão que acho que também passa pela discussão do processo de desburocratização, e o MBC fez um trabalho, que foi o Pacto pela Reforma do Estado, com 19 governadores, que nós temos que ver o nosso Estado brasileiro, como ele foi constituído e como ele está. Ele é gerador de uma burocracia, até pelos nossos modelos jurídicos, e assim por diante, positivado, isso e aquilo, e os papéis dos poderes, a burocracia ela acaba sendo também efeito de algumas coisas que nós temos atrás. E, claro, a digitalização, né? Eu sempre digo, há 20 anos trabalhando no MBC, eu nunca soube dizer para minhas filhas o que eu fazia, né? E aí hoje eu consigo dizer, não, eu quero digitalizar o governo, aí ela entende melhor, né? Porque gestão ela não conseguia entender. Então, acho que é essa questão. Mas, quando nós falamos em desburocratização, e acho que foi importante colocar aqui, e nós do MBC temos essa visão, eu tenho que olhar 3 condições. É a questão que foi muito bem colocado aqui, da empresa, do cidadão, mas tem uma questão dos meios. E aqui, dos meios, eu digo aqui como um aliado ao servidor público, às estruturas de governo, que o quanto nós geramos amarras e problemas burocráticos para o gestor público tomar decisão, avançar e assim por diante, e, inclusive, nesse diálogo com órgãos de controle. Vou ser muito transparente aqui, eu estou atuando governo federal, estadual, municipal há muitos anos. Eu acho fundamental que, há 2 anos atrás, a retomada do diálogo Tribunal de Contas e Executivo. Foi alguma coisa que nós perdemos durante um bom tempo, e esse diálogo fez com que a gente tivesse dificuldades muito grandes de avançar em termos como governança, como desburocratização e assim por diante, que foi um problema. Portanto, eu acho assim, e é difícil ficar aqui, penúltimo, problema do Alexandre do CAD, é o último, então não vai ter muito o que falar, mas eu acho que foram questões colocadas aqui, nós temos que nos preocupar com o processo de legislação, o senso, para mim, eu tenho dito em todo que é lugar, é a consciência do problema, né? Só que ela é a consciência do problema da ponta do iceberg. Eu, por exemplo, estou vindo de Bagé, do interior do Rio Grande do Sul, e estou indo a Ariquemes, em Rondônia. Nós temos 5.600 municípios, 27 estados e assim por diante. E para o cidadão e para o empresário, quando ele olha o serviço público, não importa se é estado, federal ou municipal, como é que você atua num processo de desburocratização, que isso, de alguma maneira, desdobre para todas as estruturas, porque ele, na hora lá, não importa quem é no outro lado do balcão, ele tem um problema para resolver a sua vida e assim por diante.
E aí eu acredito também que temos que trabalhar na questão do executivo, mas temos que trabalhar um problema muito claro que foi colocado en passant aqui, eu vou ser bastante enfático, participei da Frente Parlamentar de Desburocratização, que é o nosso legislativo. Ele é a grande fonte de burocracia, né? De burocracia. Ele é um grande fonte de burocracia. Eu tive na Frente Parlamentar de Desburocratização, eu digo o seguinte, ok, legal, desburocratização, mas eu não quero discutir a digitalização do cartório. Eu quero discutir se o cartório é necessário. Né? Certo? Eu não quero melhorar aquilo que não deve ser. Ou seja, topo discutir, debater, mas a verdade é o seguinte, você não é digitalizar burocracia que você vai melhorar a eficiência, ou assim por diante. Nós temos que... Porque o processo de desburocratização e digitalização, eles são lados de uma mesma moeda, porém, ele deve ter muito cuidado para a gente não digitalizar a caca, né, como a gente chama, assim, digitalizar aquilo que não funciona. E aí eu queria... e aí entra algumas coisas que colocaram aqui, a questão da qualidade, da regulação de qualidade do controle. E aí eu coloco, nós temos entulhos de controle, né, eu gostei da palavra, foi entulhos de controle, mas nós temos um entulho de normas, nós atuamos junto com a Anvisa, e a Anvisa fez um processo de readequar normas, ou seja, você tinha uma geração de normas da Anvisa espontânea, né? Ou seja, de revisação, como também entulho de legislação. O Abdo colocou aqui a experiência da Câmara de Vereadores de São Paulo, mas também do própria Prefeitura de São Paulo. Nós temos estimulado em vários municípios, é o chamado revogaço, é coisa de gaúcho, né? Mas é revogaço, né? Que é hoje você, dentro das estruturas do Executivo, revogar decretos, normas que só atrapalham a vida e muitas vezes dificultam o dia a dia do gestor público que precisa dar uma resposta ao cidadão. Então, essa é uma das questões fundamentais. E, por fim, né, dois pontos, e aí eu vou pegar o gancho do Gleison aqui, porque a gente converge muitas coisas, e aqui um apelo ao lado de cá da mesa, né? Senhores, essa agenda de Estado, que é a digitalização, a desburocratização, e é uma preocupação que nós temos na mesa, as entidades empresariais, as entidades da sociedade civil têm que protegerem do processo de transição, têm que protegerem do processo de discussão. Nós, dentro do nosso microcosmo, o MBC é o filhinho pequeno, aqui a irmã pequena do próprio... Se nós não fizermos uma discussão com quem são com os prováveis candidatos, com quem for, para que, olha, meu amigo, você pode fazer de tudo, mas tem certas coisas que, por favor, mantenha em caminho. E os espaços construídos nesses últimos anos de diálogo, como o Comitê Nacional de Desburocratização, como o próprio Conselhão, a retomada do Conselhão com o processo de diálogo, como outros, é fundamental porque nós tivemos um processo de apartamento muito do diálogo público e privado que foi retomado. Se nós não tivermos essa reconciliação do diálogo público e privado de maneira clara para poder avançar em termos de discussão do que é o país, porque nós estamos todos na mesma nau chamada Brasil, o processo de desburocratização ele pode cair, avançar e assim por diante. E, por final, né, o colega colocou aqui a Comissão da Austrália, né? Eu tive o prazer de ser o secretário executivo da Câmara de Gestão, Desempenho, Produtividade e Competitividade no governo Dilma, que foi uma iniciativa de alguns empresários, inclusive, que foi muito baseado no modelo australiano. Não deu certo, mas não deu certo porque foi a maturidade de aceitar que esse diálogo possa ser feito. Acho que isso é fundamental, acho que são iniciativas, ou seja, você cada vez mais a porosidade do setor público quanto às discussões do setor privado, porque o que a sociedade quer é governo plataforma. Governo plataforma. Ela quer o governo na palma da mão, seja ele, se é federal, estadual, municipal, e controle e tal. Ela quer transparência e diálogo com o governo. Então, essa é a minha contribuição. Por fim, cultura do servidor. O servidor, lá na ponta, ele tem que saber que tem um decreto da não exigir autenticação, isso, aquilo, e não ser ele ser um servidor para o cidadão e não alguém que muitas vezes confronto com o cidadão lá na ponta. Obrigado.